Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma breve capacitação de ginástica rítmica das Olimpíadas Especiais. As regras esportivas oficiais da Special Olympics para a GR regerão todas as competições da Special Olympics. A Special Olympics criou essas regras com base nas regras da Federação Internacional de Ginástica, FIG. Em caso de haver conflito, as regras oficiais de esportes da Special Olympics para a GR serão aplicadas. No site da Special Olympics Internacional, você irá encontrar o material sobre ginástica rítmica da Special Olympics. Visão geral do programa de ginástica rítmica do ciclo 2023-2031, visão geral por nível, vídeo das rotinas obrigatórias, vista frontal e traseira, dicas de treinamento para todas as habilidades, visão geral para julgar cada nível, dicas de julgamento para todas as habilidades. Vocês encontrarão nesse link abaixo. Na ginástica rítmica, nós temos 5 aparelhos oficiais: corda, arco, bola, massas e fitas. E mãos livres é uma prova à parte. Esses aparelhos, corda, arco, bola, massas e fitas, são para as atletas femininas. E nós temos agora na Special Olympics a competição para meninos. E meninos, nós usamos os materiais, volta o slide, por favor. Nós usamos bastão, corda, argolas e massas, somente para o masculino. A corda do feminino, o comprimento dela é proporcional à altura da ginasta. E o material é de cânhamo ou um material sintético. O arco, que é feminino, material feminino, ele pode ser confeccionado de madeira ou plástico, tem um diâmetro de 60 a 90 centímetros e um peso mínimo de 150 a 300 gramas. A bola, ela é de borracha ou material sintético e tem um diâmetro de 14 a 20 centímetros. As massas, elas podem ser feitas de madeira ou material sintético. O comprimento das massas é de 25 a 50 de uma extremidade à outra. Fita. A fita ela é confeccionada com um material de cetim ou um material semelhante que seja leve. O comprimento da fita é de 3 a 6 metros de comprimento, com uma dobra de 1 metro. E para os níveis 1 a 4, nós podemos usar uma fita do nível A de 1 a 6 metros e o nível B e C de 2 a 6 metros. E o comprimento do estilete é de 45 a 60 centímetros. O bastão é um aparelho masculino que tem um comprimento de 70 a 110 centímetros e um diâmetro de 2 a 3,5 centímetros. As argolas, elas têm uma espessura de 2 a 3,5 centímetros e um diâmetro interno de 30 a 40 centímetros. A corda, como o feminino, ela é tamanho, de acordo, cortada do tamanho, de acordo com o tamanho do atleta. E as massas seguem feminino. Vestimenta. As especificações do traje estão listadas nas regras da ginástica rítmica no site de recursos da SOI. E será feita uma dedução de 0,30 da pontuação de cada rotina que a atleta se apresenta com trajes inadequados. A área de competição. A nossa área de competição de GR, ela tem a metragem de 13 por 13 metros. E as atletas executam de acordo com o padrão do solo. Temos que observar o sentido horário, à direita, em torno da área de competição, lado 1, canto 2, lado 3, canto 4, lado 5, canto 6, lado 7, canto 8.
todas as ginastas, elas serão obrigadas a considerar a mesa do juiz principal como lado 1, de frente para a arbitragem. O técnico precisa treinar as atletas para que sempre se apresentem do lado 1. Temos aqui nas regras da competição algumas modificações para atletas com deficiência visual. Os treinadores devem notificar o diretor da competição e os juízes sobre a deficiência visual antes da competição e antes de cada rotina. As Olimpíadas Especiais, ela é específica para pessoas com deficiência intelectual. Porém, em alguns casos, nós temos atletas que têm uma outra deficiência juntamente com a deficiência intelectual. Então, essas atletas com deficiência intelectual, elas podem ser auxiliadas, né, dos seguintes tipos de assistência, que são permitidos a todos os níveis de competição sem dedução. Então, sinais sonoros como palmas pode ser usado em todas as rotinas pela técnica da atleta. A música, ela pode ser tocada em qualquer ponto próximo fora do tapete, ou o treinador pode até carregar a fonte de música ao redor do perímetro do tapete. Temos também modificações para atletas com deficiência auditiva, que é o mesmo caso. O atleta com deficiência auditiva, ele também tem uma deficiência, apresenta uma deficiência intelectual. Os treinadores, eles devem sempre notificar o diretor e os juízes sobre a deficiência auditiva do atleta, antes da competição e antes de cada rotina. A mesa de arbitragem, ela tem que saber que tem um atleta com alguma modificação que será necessária durante a apresentação dele. O atleta pode receber uma ajuda visual do treinador para começar sua rotina quando a música começa. E depois dessa ajuda do técnico, ele não pode mais fazer gestos e nem mesmo ter uma linguagem labial com o atleta, pois senão será descontado. Eventos unificados na ginástica rítmica. Todas as regras e regulamentos se aplicam igualmente aos atletas parceiros. Nós ainda não tivemos uma competição unificada em competições internacionais, mas ela está no site e pode ser treinada mesmo sem ter uma competição adiante, porque é muito importante para as atletas treinarem com atletas sem deficiência. A competição unificada, ela é permitida em eventos individuais e em grupos. No individual, um atleta e um parceiro unificado competem no solo juntos. Nos eventos de grupo, deve haver um número igual de atletas e parceiros em cada grupo. Dois atletas, por exemplo, dois atletas e dois parceiros unificados, como nas outras modalidades. O divígeno. No momento da inscrição, o treinador ele deve definir o nível de cada ginasta, como também se serão especialistas ou irão competir em todas as provas que nós chamamos de all-around. Quando o atleta ele compete 4 provas, ele tem o direito de receber uma quinta medalha, se ele fez as 4 provas, na soma de todos os aparelhos no primeiro dia da competição. Este processo está explicado detalhadamente na página da SOI. As competições esportivas nas Olimpíadas Especiais se baseiam na ideia de que atletas de todas as habilidades possam ter igualdade e oportunidade, alcançando assim seu êxito pessoal ou uma medalha de ouro. As Olimpíadas Especiais utilizam o processo de divisões como regra fundamental para separar as ginastas de acordo com seu gênero, idade e habilidades. Continuando o divisioning, a diferença fundamental entre competições das Olimpíadas Especiais e as competições de outras organizações esportivas é que nas Olimpíadas Especiais, atletas de todos os níveis de habilidade são motivados e reconhecidos por suas habilidades. As competições se estruturam de tal maneira que cada atleta
compete com outros atletas de habilidades similares em sua divisão. Historicamente, as Olimpíadas Especiais sugerem que todas as divisões devem ser criadas de tal maneira que a diferença entre uma pontuação mais baixa e uma divisão não seja mais do que 15%. Esse 15% não é uma regra, mas deve ser um guia para estabelecer as divisões equitativas quando o número de atletas da competição permite. Na ginástica, usamos este 15% como um guia. O delegado técnico ou o diretor de competição, no caso de não haver um delegado técnico, é a pessoa que deve determinar as divisões ou subgrupos. Exemplo, para uma pontuação de 20, os 15% são 3 pontos. Portanto, para uma pontuação de 5 pontos, os 15% são 0,75 pontos. No primeiro exemplo, as ginastas que tiveram entre 17 e 20 pontos estarão na mesma divisão. No segundo exemplo, os ginastas que tiverem entre 4,25 e 5 pontos estarão na mesma divisão. O delegado técnico, ele pode usar percentuais maiores para ter de 3 a 8 ginastas por divisão. Não pode haver séries com menos de 3 atletas e nem mais do que 8 atletas. Para a premiação, os 25% da pontuação obtidos no primeiro dia da preliminares se somam a 75% da pontuação obtida das finais e assim se obtém a pontuação final. Então, essa premiação ela é feita diferente, né? Essa pontuação ela é contada diferente, porque na ginástica nós não temos a regra do máximo esforço, porque a nota da ginástica, ela é muito subjetiva, né? Então, nós não enviamos antes da competição uma pontuação. Essa pontuação, ela é feita no primeiro dia das preliminares. E a partir daí é que se faz o cálculo e foi criado esse cálculo de 25% do primeiro dia e 75% para que seja uma competição mais justa. Há muitas variáveis que influenciam uma pontuação baixa, como queda, perda de aparelho, saída da área ou um painel de juízo diferente, entre outras situações. E isso pode afetar na nota da atleta. Então, essa pontuação diferenciada foi feita para termos realmente uma competição justa. Regras de competição. Existem 7 níveis. Nível A, B, C, 1, 2, 3 e 4. Atualmente, apenas os níveis 1 a 4 têm competições internacionais oficiais. Os níveis A e B são de gênero misto. As atletas femininas competem com os níveis C4. Os atletas masculinos competem nos níveis C1. As rotinas de grupo são de gênero misto. O vídeo das rotinas obrigatórias é a versão oficial. Se houver diferença entre o vídeo e o texto escrito, o vídeo deve ser seguido. Nível A, gênero misto. Atletas femininos e masculinos podem participar. Atletas femininos e masculinos são premiados juntos. Rotinas para atletas que competem sentados, cadeirantes. Como eu disse anteriormente, esses níveis, eles não têm uma competição oficial para eles. Mas, assim, muitas entidades têm atletas desse nível e podem treinar os atletas e fazer competições locais, competições entre outras instituições, para dar oportunidade para todos. As rotinas desse nível A podem ser mãos livres, corda, arco, bola, massas e fita. Os atletas devem escolher 3 aparelhos para competir, que estão nos vídeos. O nível B, gênero misto. Atletas femininos e masculinos podem participar. Atletas femininos e masculinos são premiados juntos. Estas serão as rotinas de nível A realizadas que os atletas deverão executar em pé.
Rotinas de mãos livres, corda, arco, bola, massas e fita. Os atletas aqui também podem escolher 3 aparelhos para competir. Nível C. Podem participar atletas masculino e feminino separadamente. Atletas femininos e masculinos são premiados separadamente. As rotinas são de mãos livres, corda, arco, bola, massas e fita. Exigido para atletas femininos uma rotina de mãos livres, que será avaliado, porém sem premiação. As atletas femininas escolhem mais 2 rotinas de aparelhos para competir. Atletas masculinos escolhem 3 rotinas, porque não competem em mãos livres. Regras de competição. No nível 1, existem rotinas diferentes para atletas femininos e masculinos. Esse material refere-se, em geral, ao programa para atletas femininas, mas os conceitos também se aplicam ao julgamento da ginástica rítmica. Os níveis 2, 3 e 4 não incluem masculino. O exercício de mãos livres é obrigatório para todas as ginastas. Para competir rotinas de aparelho, cada atleta deve primeiro realizar a rotina de mãos livres. Essa rotina foi criada para incentivar as meninas a ter um trabalho corporal, um trabalho de ondas, que hoje é muito exigido na ginástica rítmica, e para que elas melhorem a performance dela. Então, foi criado com essa intenção. Ela não vale nota, mas ela pode ser avaliada para realmente saber se as meninas estão tendo um treinamento adequado para praticar a ginástica rítmica. Ginastas de nível 1 e 2 realizam a mesma rotina de mãos livres. Então, foram criadas 2 rotinas de mãos livres. Uma rotina de mãos livres, ela vai servir para nível 1 e 2 do feminino, e a segunda rotina, ela vai servir para o nível 3 e 4. Além do exercício de solo, são necessárias 3 rotinas de aparelho para cada nível. Os atletas podem escolher a rotina do 4º aparelho, que será premiado conjuntamente. Então, as atletas farão sempre 4 rotinas e mais a rotina de mãos livres. Os atletas podem se especializar competindo em um ou mais eventos em seu nível escolhido. Ginastas que fazem todos os 4 eventos em um nível são considerados all-round. Os atletas, eles não têm a necessidade de, numa competição, realizar as 4 rotinas. É aconselhável que as atletas que não consigam fazer as 4, não tem problema que elas façam 2 rotinas, 3 rotinas, a quantidade de rotinas que elas conseguem fazer com qualidade. Os atletas devem competir no mesmo nível em todos os eventos individuais escolhidos. No nível 1, existem rotinas diferentes para atletas femininos e masculinos. Exigência para atletas femininos: rotina de mãos livres, né? E que tem nível 1 e 2, já tem o vídeo da coreografia, que é um trabalho de ondas. E se a atleta não estiver preparado para fazer a coreografia, ela deve executar e ser avaliada nas 8 habilidades listadas na súmula. Então, às vezes, a técnica está iniciando, ou mesmo já tem um grupo, mas que está com dificuldade de fazer essa rotina de mãos livres, que são de ondas. Se ela não conseguir, não tem problema, ela pode executar os exercícios, as habilidades que estão listadas e ser avaliada antes de entrar para a competição, e porque ela não será premiada, mas ela deverá ser avaliada. São necessárias 3 rotinas obrigatórias para o nível 1: corda, bola, fita. E tem a chance de escolher uma rotina adicional obrigatória. Então, ela pode optar por arco ou massas, que será premiado conjuntamente. O masculino vai trabalhar com corda, massas, bastão e argolas. No nível 2, já não temos o masculino, somente o feminino. Rotina de mãos livres, que será a mesma do nível 1, que a coreografia já está.
Se a atleta não estiver preparada, é o mesmo caso, ela não precisa fazer a rotina com música, ela pode ser avaliada nas 8 habilidades. São necessárias 3 rotinas obrigatórias, arco, massas, fita, e ela escolhe uma adicional, corda ou bola, que será premiado conjuntamente. Nível 3, somente feminino. Rotina de mãos, será a rotina do nível 3 e 4 conjuntamente e será avaliado também sem premiação. As rotinas do aparelho de nível 3 serão híbridas, de obrigatórias e opcionais. Então, a técnica ela pode decidir se ela quer fazer a rotina obrigatória e ela pode decidir também se ela quer fazer um dos aparelhos, uma rotina opcional que ela poderá criar a rotina. Porém, nessa rotina, ela tem uma exigência de dificuldades obrigatórias que estão listadas no site. Então, ela será premiada conjuntamente, junto com as outras rotinas. São 4 rotinas. As exigências para rotinas opcionais são 3 dificuldades corporais necessárias, um manuseio do aparelho especificado, um salto, um giro e um equilíbrio. 2 passos de dança obrigatórios, com manuseio do aparelho ou elemento corporal especificado. E 3 habilidades adicionais necessárias. Atletas podem optar por competir nas rotinas obrigatórias de nível 3 ou nas rotinas opcionais, com essas habilidades que eu acabei de citar, né? Ou uma combinação, por exemplo, 2 obrigatórias, ela vai trabalhar com 2 aparelhos na rotina obrigatória, que a gente tem o vídeo, e poderá a técnica optar por 2 opcionais, que ela vai criar a rotina, mas com a exigência dos exercícios, das dificuldades e dos outros exercícios. Dessa forma, os treinadores, de acordo com a sua experiência, eles podem definir de que forma eles querem participar, rotinas obrigatórias ou opcionais. Rotinas obrigatórias e opcionais serão premiadas juntas para cada aparelho. Tempo máximo para as rotinas opcionais é 1 minuto e 5. Nível 4, somente feminino. Exigência. Rotina de mãos livres, nível 3, 4, será avaliado, mesma forma, sem premiação. E rotinas de aparelhos exigidas: arco, bola, massas e fita. Atletas elegíveis para o nível 4. Às vezes, há uma grande confusão da atleta, da treinadora, para escolher o nível da atleta. Isso é muito importante. Então, o nível 4 é o nível mais alto de habilidades que nós temos na GR, nas Olimpíadas Especiais. E para executar o nível 4, para que elas sejam elegíveis, primeira coisa, elas têm que já estar feito o nível 3, né, executado o nível 3 com facilidade. Então, ela tem que ter domínio de todas as dificuldades do nível 3. Se ela já passou desse nível, ela tem facilidade, então ela pode ser uma atleta que pode ser direcionada para o nível 4. Segundo ponto, executar com desenvoltura os elementos corporais exigidos pelo regulamento da Special Olympics do nível 4. O nível 4, ele tem uma exigência maior das dificuldades. Então, a treinadora, antes de passar uma menina para o nível 4, ela tem que fazer uma análise dos elementos corporais que estão exigidos, para ver se a menina tem realmente condição de executar o nível 4. 3. Executar com desenvoltura os elementos corporais exigidos pela SOB, indicados no código de pontuação da FIG. Então, elas terão que ver os exercícios que são exigidos e que são indicados do código de pontuação da FIG, para ver se realmente a menina pode trabalhar esse nível. Apresentar uma boa técnica corporal e um bom manejo dos 4 aparelhos. Então, ela tem que ser muito bem treinada, porque as séries de nível 4 elas se tornam um pouco mais complexas, um pouco mais trabalhosas para o treinamento das meninas.
E o treinador do nível 4? O treinador do nível 4, ele deverá ter conhecimento do código de pontuação da FIG, porque senão ele vai ter muita dificuldade em elaborar essa coreografia, porque ele vai ter também que fazer uma ficha com todos os elementos que tem de dificuldades, né? E preencher essa ficha, né? Com cada elemento que a menina faz. Então, ela tem que ter um conhecimento do código de pontuação. Saber ou ter apoio para elaborar as rotinas individuais de acordo com o regulamento da Special Olympics e FIG. Ela pode até pedir apoio, né? Quando tem muitas treinadoras, isso é muito comum, até nas treinadoras que são de atletas convencionais. Ela sempre tem um apoio de alguma outra técnica que entende bem de coreografia, tudo, para elaborar. Isso não tem problema, né? É um recurso que todas as técnicas usam para facilitar o trabalho, mesmo da atleta e das treinadoras. Rotinas de grupo. Então, nós temos aí também as rotinas de grupo, que as ginastas podem participar de duas rotinas de grupo: exercício de mãos livres e o exercício com aparelho, de grupo. As ginastas não podem entrar em rotinas de dois aparelhos de grupo e não há divisões de níveis. Na rotina de grupo, nós podemos colocar meninas de nível 1, 2 e 3 até 4 misturadas. Não tem problema. E somente não pode fazer dois aparelhos, duas rotinas com aparelhos. Teria que ser uma mãos livres. Então, é da escolha da própria técnica, né? E rotina ela vai escolher dos vídeos que já estão no site. Nós temos rotinas de grupo de arco, de bola e mãos livres. Então, ela deve escolher ou uma arco e mãos livres ou uma de bola e mãos livres. Exercícios de mãos livres é rotina obrigatória, pode-se fazer um grupo pequeno de 4 a 6 ginastas, ou até mesmo de 8 a 12 ginastas, um grupo grande. Bola, rotina obrigatória, 4 a 6, e arco, rotina obrigatória, 4 ginastas. Arco, bola, rotina obrigatória, 4 ginastas. Experiências de treinamento. Como treinar? Bom, como a gente inicia qualquer esportes? Com fundamentos. Então, como em todas as modalidades esportivas, a GR ela deve ser iniciada com os fundamentos básicos e específicos. As formas básicas do movimento da GR: andar, correr, saltitar, saltar, impulsionar, molejar, das mais variadas formas. Então, isso tem que ser muito trabalhado no início do treinamento das meninas. E é um trabalho também de início e de continuidade. A gente tem que trabalhar praticamente em todas as aulas essas formas básicas da GR. Exploração dos aparelhos. Iniciar ludicamente, a princípio escolhendo dois ou mais aparelhos para que as atletas possam conhecer, experimentar e criar movimentos. Pode-se sugerir de acordo com o aparelho escolhido. Que tal? Quicar bola, saltar, bater, balancear, rolar, lançar, recuperar, circundar, entre outros. Então, mesmo que a menina esteja lá conhecendo o aparelho, criando seus movimentos, o treinador ele já pode ir orientando as atletas de como fazer o movimento, experimentar de uma outra maneira, para que ele fique assim, bem próximo com o aparelho e saiba explorar mesmo o aparelho. Preparação física específica. Desenvolver nas atletas flexibilidade, resistência muscular, equilíbrios estáticos, dinâmicos, enfim. Tem muito trabalho antes das coreografias, né? A gente tem que ser muito cuidadosa com esse trabalho mesmo de, dos fundamentos básicos específicos da modalidade. Fazer muitos deslocamentos em diagonal, de locomoções em grupos, saltitos, saltos, chassês, frontal e lateral, passo tesoura, galope. Então, nós temos assim uma diversidade de movimentações, uma diversidade de habilidades motoras para ser trabalhada. Porque a GR ela tem muito disso e isso contribui muito na vida da pessoa com deficiência para dar uma certa autonomia para elas. As meninas ficam mais dinâmicas, né? E autônomas. Dicas.
Trabalhar as rotinas somente após ter feito um trabalho de base com os atletas. Trabalhar as rotinas em partes fragmentadas. Eu sempre falo nas nossas conversas, né? Nunca trabalhar direto a rotina com as atletas, né? Porque às vezes o técnico, eu não tenho muito tempo, eu vou direto para a rotina, mas isso não é legal. A gente tem que ter um trabalho de base mesmo, né? Ampliar o repertório motor das atletas. Isso é bom para elas, para autonomia, para segurança. E quando entrar as rotinas que estão em vídeos, trabalhar a rotina em partes fragmentadas. Sempre tirar uma rotina de GR, geralmente de nível 1 tem 1 minuto só. Então, fracionar, a gente vai trabalhar 15 segundos, depois que elas adquirirem as habilidades, mais 15 segundos. Não ter pressa, porque elas precisam ser trabalhadas de maneira correta, né? E de uma maneira que elas sintam segurança, que elas conheçam os exercícios da GR, que a gente não saia fora, da característica da GR, né? E não trabalhar mais que duas rotinas quando estão iniciando os treinamentos, né, de aparelhos diferentes, né? Não querer já ensinar, vou ensinar bola e fita e já colocar o vídeo e, sabe, ficar trabalhando duas rotinas ao mesmo tempo. Não, vamos trabalhar com calma. Né? Porque os mesmos exercícios de dificuldades que estão no nível 1, na fita, na massa ou na corda, elas vão aparecer em todos os aparelhos. Então, é fácil, é mais fácil. Então, vamos trabalhar primeiro com calma, trabalhar duas rotinas no nosso ciclo para as nossas competições locais, as nossas competições regionais. A gente pode elencar dois aparelhos, não precisa ser os quatro, né? E quando a menina estiver bem afinada lá com a rotina, já decorou, ela está fazendo bem, ela está manejando bem o aparelho, aí a gente passa para uma outra rotina. Porque, como eu já falei, não é obrigatório fazer os quatro aparelhos, obrigatório é treinar bem as atletas, né? E uma dica é fazer contagem de tempos rítmicos, né? Pegar os exercícios de dificuldade e fazer uma batida de pandeiro, marcar esse movimento com elas, porque quando a gente marca e um, e dois, e três, e quatro, elas fixam mais, né? E fazer sempre o exercício com uma iniciação e uma finalização, antes de passar para um outro exercício de dificuldade, né? E usar muito recursos vocais, o treinador, né? Sempre incentivando a menina, né, falando alguma coisa, uma frase, né, tipo balança, balança e roda o arco. Tem umas coisas assim para ela fixar e ver o que que é legal para ela, o que que grava, como que ela consegue fazer essa contagem rítmica, porque muitas meninas não têm contagem de numeral, elas não falam um, dois, três, quatro, né? Elas têm dificuldade. Então, se a gente começar a falar frases, fica muito mais fácil para elas entenderem, né? E elas repetirem a frase, né? Tipo, e um, e dois, e faz um equilíbrio, parou. Então, elas vão gravando essas frases. Então, esse recurso vocal do treinador é muito importante. Não disponibilizar o vídeo de rotina para atletas e famílias. Gente, é muito importante isso, porque às vezes a mãe fica ansiosa, ai, deixa eu levar a rotina, passa para mim, e você passa a rotina e eles colocam para a menina seguir em casa e ela vai adquirir vários vícios, né? Porque ela vai copiar, ela não vai ter entendimento do exercício em si. Então, a gente não deve estar passando. Só passamos o vídeo para a família quando as meninas já estão familiarizadas com a série, que elas já sabem a rotina. Aí a gente passa porque elas gostam de fazer em casa, mostrar, né? Treinar um pouquinho em casa, aí não tem problema nenhum, né? Selecionar algumas das habilidades identificadas de acordo com o nível das atletas, treinar isoladamente. Então, é muito importante que a gente separe as dificuldades da série, da rotina, e fazer um treinamento separado, muitas vezes, com o manejo de aparelho, que isso melhora muito a performance delas. Treinando para a competição.
muito positivo é simular sempre que possível uma competição entre elas, treinando os protocolos exigidos nas Olimpíadas Especiais. Se possível, ter práticas de competição com protocolo, juramento do atleta, desfile, traje, arbitragem, que não precisa ser oficial. Nós podemos chamar algumas meninas, né, adolescentes que fazem GR, que a gente tem conhecimento, e fazer lá uma arbitragem e dar uma fita, uma medalhinha, que é muito importante para elas, né? É um treino. Ensinar a apresentação ao juiz é uma exigência da Special Olympics no início e no final de cada rotina, como parte integrante da mesma. Então, a gente já aproveita e treina essa apresentação. O atleta deve saber reconhecer o juiz, andar até o tapete e assumir a pose inicial para cada rotina. E treinar o juramento do atleta, que é muito bacana, porque quando vai ter uma competição, né, para elas saberem responder, falar junto, né, com quem está falando esse juramento, quem foi escolhida para falar o juramento, né? Quero vencer, mas se não puder vencer, quero ser valente na tentativa. Aqui eu elenquei alguns cuidados com atletas com síndrome de Down. E antes de iniciar a prática, ter em mãos o laudo do exame de estabilidade atlantoaxial do atleta. Isso é muito importante. Toda vez que vocês receberem um atleta com síndrome de Down, é uma exigência pedir para os pais, né? Para que eles fiquem seguros, né? Da atividade que ele está fazendo. Então, elaborar atividades motoras mais seguras, levando em consideração as características específicas da síndrome de Down, né? Os problemas cardíacos e respiratórios, hipotonia muscular, frouxidão ligamentar. Então, ter um certo cuidado nos alongamentos, né? Não forçar nada com síndrome de Down, que, né, pode dar uma chação, causar algum dano para o atleta, né? Então, ter muito cuidado mesmo. E os atletas que tenham testado positivo de atlantoaxial, eles podem fazer a GR, né? O que que eles não podem fazer? Os acrobáticos. Então, eu já não indicaria para nenhuma menina que tem o diagnóstico de atlantoaxial fazer o nível 4 porque o nível 4 ele já tem pré-acrobático, né? Mas mesmo assim, se ele faz um nível mais baixo, tem que ter todo o cuidado na aula. Um pouquinho de arbitragem. Bom, na arbitragem, a gente tem deduções neutras, que são exclusivas da Special Olympics, e elas estão listadas aqui abaixo. Para todas as outras deduções neutras, é só consultar as regras da FIA. O treinador, quando ele se comunica com o atleta durante a apresentação, a dedução máxima por assistência que pode ser dada é de 4 pontos para cada rotina. E então é assim, quando vai ter uma apresentação, uma competição, a técnica ela se posiciona, né, num espaço que é determinado para assistir a apresentação da sua atleta. E ela não pode fazer nenhuma comunicação durante a apresentação da menina. Ela pode até colocar a menina, instruir a menina o lugar que ela vai ficar no tapete. Depois disso, ela não pode. E essa assistência, que é 4 pontos, é muita coisa na nota da menina. Ela derruba a menina. Né? Então, se a técnica fica lá dando essa assistência verbal ou gestual, a menina vai perder muito ponto. E às vezes é desnecessário, né? E também se ela dá uma assistência de 4 pontos é porque a menina não estava treinada, né? Então tem que ver essa parte aí também. Se for necessária assistência, o treinador deve permanecer uma área designada, né, na visão do juiz. Isso já é outra quando ela tem o direito de ajudar, mas não dessa parte de assistência, de falar toda a rotina, falar com gestos, né, com o atleta. O treinador, quando ele auxilia o atleta na maior parte da rotina, ele vai ser despontuado em 3 pontos. O treinador auxilia com a metade, 2 pontos. O treinador dá leve assistência, 1 ponto. Às vezes o treinador, ele fala uma palavra com a menina no começo, a arbitragem já pode despontuar. Então, isso daqui, eu acho essa pontuação bem severa, que as treinadoras, elas devem prestar muita atenção nisso, para que não aconteça e a atleta seja prejudicada.
Deduções neutras também fora da área. A dedução máxima fora dos limites, que pode ser descontada em uma rotina, é 2 pontos. Quando o aparelho sai fora dos limites, cada vez que ele sai, é 0,30 pontos que é despontuado. A ginasta, ela sai fora do tapete, cada vez que ela sair, 0,30, né? É difícil acontecer porque o tapete é bem grande, as meninas não usam muito, mas de repente ela iniciou a rotina dela muito próximo da lateral e ela se perde ali. Então ela tem que ser bem treinada também para o local que ela inicia a rotina dela. Vestimento ou aparelhos que não estejam em conformidade com os regulamentos, vestimenta 30 e aparelho 50, né? Os aparelhos, geralmente em competições, a gente tem até aparelhos lá, reserva, que elas podem trocar antes. A técnica fala, nossa, é realmente, né? O aparelho não está adequado, ela pode trocar e fazer. Só que aí não é um aparelho que a atleta treinou. E às vezes ela tem dificuldade. Bom, na arbitragem, os juízes são separados em dois painéis, dificuldade e execução. Então, nós temos duas bancas. Para calcular a nota final de cada ginasta, somam-se as notas D e E. Se há mais um juiz em cada painel, faz-se uma média. Então, se tiver dois na dificuldade, a gente vai fazer uma média daquela nota de dificuldade para somar com a execução, que também, se tiver duas bancas, a gente vai fazer essa média e soma as duas. E depois a nota somada é um total de 20 pontos, né? E que, claro, 20 pontos é uma nota alta, que claro que quase não vi atleta tirar 20 pontos, né? Então, é uma média aí que a gente faz, né? E que aí, depois que tem a pontuação, suponhamos, a atleta fez lá 16 pontos, né, de dificuldade de execução, ainda tem que se deduzir, fazer as deduções neutras, que elas são deduzidas do total. Depois que a notinha já está lá da dificuldade de execução, o juiz de linha traz as deduções, né? E aí a gente anexa junto e para fazer a despontuação. Exercício de mãos livres, né? Os exercícios de mãos livres que estão nesse novo ciclo, para as rotinas, há um juiz para cada atleta. E os múltiplos atletas podem executar as rotinas juntos. Se há dois juízes, dois atletas executam ao mesmo tempo. Se há três juízes, três atletas executam ao mesmo tempo. Então, teremos mais pessoas para fazer essa arbitragem aí. Se atleta, saiu Manza, se a atleta não estiver preparado para fazer a coreografia, ela vai executar as 8 habilidades listadas na súmula. Não tem premiação para essa coreografia, será avaliado, mas sem premiação. A nota máxima para cada habilidade identificada é 3, se a atleta executa a coreografia. A nota máxima para cada habilidade identificada se atleta executa somente a habilidade. Pontos parciais podem ser dados. Essa rotina de mãos livres, ela é uma inovação, né? Ainda a gente não viu ainda a competição com a rotina, não teve nenhuma competição ainda, e a gente está aguardando também, né, uma nova orientação para esta rotina. Mas mesmo assim, como já está no site, a gente está falando sobre ela. Exercício de mãos livres. Como eu falei que não vai ter nota, né? Não vai ter premiação, então eles fizeram uma pontuação da seguinte maneira: quando você tem 3 pontos, né? Então você vai receber lá, fantástico, você arrasou. Se recebeu 2 pontos, ótimo trabalho, você conseguiu. 1 ponto, bom trabalho, continue praticando. Ops, você deixou de fazer. Então aí é para a técnica também ficar atenta, né? Da importância, né? E a pontuação, somente de habilidades. Se ela não vai fazer a coreografia e não vai fazer com a música. 2 pontos, você arrasou. 1,50, trabalho ótimo. 1 ponto, bom trabalho, continue praticando. E 0,0, você deixou de fazer. Bom, aqui é um julgamento é uma planilhinhazinha, né, do julgamento da série de mãos livres aqui, né? Então, aqui ela está descrita em inglês, né? Uma onda corporal para frente, daí vai ter 2 chanês,
vai ter chané para direita e esquerda, um equilíbrio em passé, é uma onda corporal lateral, vai ter um passé, um pivô de 180, qualquer direção, está liberado, um passé rope, também qualquer perna, um arabesque, um equilíbrio em arabesque e uma onda sobre os joelhos, né? Uma onda corporal. Então, tá aí a pontuação e é assim que vai ser avaliada. É a arbitragem do nível 1 e 2 e 3, então a dificuldade, a banca de 10 pontos, que vai avaliar as dificuldades exigidas em cada nível. No nível 1, nós temos 6 dificuldades corporais para serem julgadas. Nível 2, nós temos 7, e nível 3, nós temos 8 dificuldades. Aí nós temos as conexões, né, que ligam os movimentos, a ocupação da área de competição, o padrão do solo, a música e os pontos parciais aqui podem ser dados. E a banca de execução, ela vai julgar a execução, né, a amplitude, a técnica do aparelho, a elegância, a impressão geral da ginasta. Então, são essas duas bancas o que elas fazem a avaliação. O nível 4, as rotinas de nível 4 são opcionais, como eu já disse, livres. As atletas executam a coreografia original para a música escolhida, seguindo as diretrizes da FIG para a música. Rotinas livres não devem ser danças usando o aparelho como adereço. Isso quer dizer que o aparelho, no nível, todo nível, mas assim, principalmente nível 3 e 4, ele tem que estar muito em sintonia com o corpo, né? Então, porque a AGR, ela é música, ela é aparelho, né? E ela é o corporal. Então, tem que estar, essas três partes têm que estar, assim, bem afinadas mesmo. As rotinas do nível 4 têm 6 dificuldades corporais e mostrar as habilidades corretas da ginástica rítmica com o manuseio, né? A gente fala muito do manuseio, porque às vezes a menina está com o aparelho, mas como um adorno, e não pode. O aparelho, ele tem que ser parte da coreografia juntamente com o corpo. As dificuldades corporais e o manejo de aparelhos para rotinas de nível 4 deve ser mais complexo, claro, do que nas rotinas de nível 3. Então, é um nível bem mais elevado. Os requisitos de composição para as dificuldades corporais e bônus do aparelho estarão listados na seção de julgamento das regras esportivas das Olimpíadas Especiais. Então, tudo que não está sendo falado aqui estão nas regras das Olimpíadas Especiais. Execução. Aqui, só para vocês entenderem, a execução vale 10 pontos, né? Que é a amplitude técnica dos aparelhos. As faltas são penalizadas de acordo com o grau. Então, pequenas faltas, 0,10, faltas médias, 0,30 em cada movimento, e 0,50 faltas graves. Perdas do aparelho são penalizadas, 0,30 se tiver uma recuperação imediata, né? 100 passos, a menina perdeu e ela pega 100 passos. Recuperação após 1 e 2 passos para recuperar o aparelho 0,50 e 0,70 recuperação de 3 ou mais passos. A elegância, 2 pontos. A elegância, o que que ela inclui, né? Braços graciosos, leves, fluidos, movimentos corporais flexíveis e um porte elegante do corpo, né? Uma boa impressão geral é uma atuação com poucos erros. A ginasta deve estar cheia de confiança e atuar com estilo e emoção, né? E passar para a arbitragem que ela está feliz, né? Que ela está fazendo aquela coreografia fluida, que ela está segura do que ela está fazendo. E pontos parciais podem ser concedidos. Aqui nós temos um exemplo, né, da fichinha aqui de execução, que é execução amplitude 8, elegância 2. Só um exemplo. Premiação. Medalhas ou fitas serão concedidas para cada aparelho e para o all-around. Nenhuma premiação será concedida para o exercício de mãos livres. Ginastas podem receber um máximo de 7 premiações, uma para cada um dos 4 aparelhos, uma para A e 2 para conjuntos. Ginastas que competem apenas conjuntos podem receber no máximo 2 premiações, uma para cada conjunto.
Para as premiações, as atletas são separadas por divisão, que é uma competição justa para todas as habilidades. Juízes devem estar familiarizados com o processo de divisional, para estar habilitados a avaliar as rotinas das ginastas apropriadamente. Consulte o curso sobre divisioning da SOL. Aqui é uma planilhazinha, né, das deduções, são que os árbitros recebem para fazer esse desconto. Bom, aqui terminando, né, nós temos aqui o site da Special Olympics para vocês acessarem o link, né, e consultar tudo o que vocês precisam e também tem aqui para vocês responderem um questionário, né, e que se acertar 70% das questões, será enviado uma declaração no e-mail cadastrado no Forms. Obrigada pela atenção de todos que vão assistir essa apresentação. E dúvidas, temos aí, né, a nossa diretora de esportes, a Tereza, é só comunicar aí com ela, esses são os contatos, e também eu estou à disposição para quem quiser iniciar o trabalho, querer mais informações, né, a gente está sempre disponível, né, a Tereza me comunica. Obrigada a todos.